Verdade. Graça e paz, meus irmãos. Aqui estamos nessa quinta-feira, que Deus separou para nós estarmos vivos hoje, à noite aqui, para podermos cultuar, não é? Podermos dedicar nosso tempo aqui para alimento espiritual. E nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, mesmo texto da quinta passada, porque é uma parte 2, podemos dizer assim, da pregação, parte 2, e então nós, pelo menos para esse momento, finalizamos com 2 pregações, uma trazendo o aspecto mesmo do propósito que prevalece, como diz o texto, e essa segunda e última palavra, voltada para decisões, que é um tema que a gente já vem. Lembro de ter falado em Unidos em Cristo, para os jovens, né? Pelo menos esses 2 grupos da igreja aqui, e trago material diferente, porque uma coisa boa é a gente ir arquivando e ver o que falou. Podemos até repetir, mas trazer outras questões que pertinem ao texto, que pertinem ao tema da palavra. Então, Provérbios 19, 21. Diz assim: há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor permanecerá. Essa é a versão que eu tenho aqui, a Almeida atualizada, e nós vamos ler juntos essa da tela aqui. Leiamos então. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar um pouco mais. Senhor, nessa noite aqui estamos, agradecemos o privilégio, é um privilégio, Senhor, poder estar aqui, e uma responsabilidade nossa, podermos cultuar o Teu nome, estar diante da Tua presença. Nós olhamos lá o Salmo 24, quem estará diante do Senhor no seu santuário? E o texto diz que é aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. E, ó Deus, nós aqui estamos sabendo que o Senhor tem processado em nós, através do Teu Espírito Santo, um processo de sermos parecidos com Jesus, de seguirmos os passos de Jesus, processo de santificação que chamamos. Agora, quando vamos à Tua palavra, ouvi-la, nos debruçar sobre ela, sobre esse texto e outros correlatos, nós te pedimos a Tua graça sobre nós. E ao pregador, Senhor, a mim o Senhor me dê a Tua graça também, para que eu possa explanar o tema na dependência do Teu Espírito Santo. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alguns desejam que Deus chegue e fale tudo minuciosamente com relação ao que nós chamamos de decisões na nossa vida. Quando estamos diante de decisões, nós precisamos estar muito bem atentos, porque Deus não tem interesse nenhum, é o que nós notamos nas Escrituras, de nos passar os detalhes da situação. E pode ser que alguém muito mais questionador diga, assim está fácil. Eu queria que ele me dissesse tudo, né? Com detalhes, como vai ocorrer. Ele não pode até fazer em algum grau, mas não tem interesse nenhum, porque eu lembro a você um ponto que destaquei na quinta passada. Deus não nos faz de robôs. Ele faz com que nós possamos ter o exercício das nossas decisões, e o que nós precisamos é tomar decisões sábias, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios da palavra de Deus. Então, se você, até hoje, quem sabe, tem esse desejo, né,
de querer que Deus lhe diga tudo, os detalhes, onde você vai trabalhar ou vai mudar de trabalho, não é? Porque nós temos casos aqui de irmãos que tiveram 2 locais, 2 opções de trabalho, é coisa boa, né? Outros até 3. Eu lembro de 3 opções, meu Senhor, que bênção. E é você que vai decidir, vai orar, decidir. Deus não vai chegar aqui, pode até ser que faça. Porque ele, se ele quiser, ele faz, não faz? Faz, pronto. Olha, meu filho é isso aqui, pronto. Agora, essa não é uma regra geral. Isso é uma questão excepcional que ele faz, quando ele quer, se ele quiser fazer. E não tem nada a ver com relação a um padrão de que ele tem que fazer isso sempre. Porque Deus deixa as decisões, principalmente essas decisões aqui, conosco. Onde vai trabalhar, que profissão vai abraçar. É claro que essa questão de profissão ela está muito ligada a aspectos interessantes da vida. É bem possível que um filho de um médico ele pode ser ali. A gente conhece uma família toda de médico, toda de alguém da área de saúde, e surge ali vai, mas às vezes tem um que quebra o andar, escolhe algo totalmente diferente. Enfim, irmãos, onde vai morar, com quem vai se casar. Deus, aquela questão de Isaac e Rebeca, ali, se nós formos fiéis ao texto, nós vamos perceber que não houve uma imposição. Houve um querer, e olha que um querer para os padrões da época, muito avançada, a família de Rebeca. Porque é perguntado a ela, você tem coragem de ir? Embora o Eleazar que ia, ele colocou diante da família de Rebeca tantos presentes, o que era próprio da época, mas se ela dissesse, eu não vou não, embora parente meu distante, nunca vi, não vou, eu penso que seria respeitado, não é? Então, imagina hoje, em pleno século XXI, alguém chegar e dizer, Senhor, me diga aí com quem eu vou casar, se é assim, se é assado. Você pode ter um padrão de pessoa com quem você vai casar, e é isso que interessa, não é? Mas como não é para casamento só aqui, vamos andar, até porque eu estou olhando aqui, não é? Os que não decidiram ainda, os que ainda não são, não se preocupem, porque essa questão é decisão sua, viu? Também. Eu sei que surgem as questões, mas esse não é o tema. Eu estou só trazendo para que a gente tire da nossa mente que Deus nos dá detalhes nas decisões. Deus quer que façamos escolhas que estejam em conformidade com a vontade dEle. Isso é que interessa. É esse o ponto principal. E aí, como falei quinta passada, eu traria hoje, e de fato trouxe, 4 perguntas, ou 4 colocações, não é? Que um escritor evangélico estadunidense, ele chamado Warren Wiersbe, ex-pastor da igreja histórica de Moody, ele apresenta em um de seus livros alguns testes. São 4 perguntas, mas são 4 testes, na realidade, onde nós podemos aplicar as decisões bem-sucedidas dentro do prisma cristão. E a primeira delas é justamente essa aí, não é? Posso defender o que estou fazendo com a palavra de Deus? Posso defender? Então, a vontade de Deus, nós vamos perceber, ela está sempre fundamentada onde? Na palavra de Deus, na Escritura. A Escritura, ela é uma bússola, ela nos dá um norte, e Deus jamais irá aceitar algo que seja contra a palavra. Por isso que as nossas ações enquanto decisão, elas precisam estar dentro do prisma da palavra. Então, eu posso defender, eu encontro base bíblica, como a gente fala, né? E cuidado com a base bíblica, porque tem textos que às vezes se isola,
E aí diz, não tem base bíblica. Sim, mas se não tiver os correlatos, aí alguém pode dizer, sim, mas um texto só não é suficiente, pastor? Sim, pode ser que uma doutrina está lá, mas nós aprendemos que a correlação de textos é a forma saudável de interpretar as Escrituras. Quando o Antigo Testamento, olha, lá no Antigo Testamento fala uma coisa e no Novo Testamento corrobora. Ou no Novo Testamento tem algo lá que corrobora com o Antigo Testamento, mesmo numa antiga aliança, diante de um contexto diferente, totalmente diferente do nosso. Mas sabemos que, se nós tivermos amparo das Escrituras, as nossas decisões elas serão bem-sucedidas. Dentro de um princípio, a Bíblia nos dá os princípios. Ela nos dá a forma geral de Deus colocar a sua vontade dentro desses princípios e por isso nós precisamos fazer decisões baseadas, amparadas, com suporte da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, posso defender o que estou fazendo com a palavra de Deus? Se você não pode defender, então tenha certeza, dúvida alguma, não pare na sua mente e na minha, de que nós vamos tomar decisões sábias, se não há um amparo bíblico. Veja o que o tão conhecido texto diz, do Salmo 119, 105. Não é? Vamos ler juntos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, a palavra que a Escritura, no tempo de Davi, não tinha como nós temos hoje, né? O cânon fechado de Gênesis Apocalipse, não tinha. Ele tinha o Pentateuco, não tinha nem os livros proféticos. Mas ali era a palavra de Deus. Né? Então, essa palavra é luz, ela ilumina, para que nós possamos ver o que tem diante de nós e podermos dar passos firmes, sabemos onde estamos pisando. Nossas mentes, elas tendem a fazer decisões baseadas, geralmente, em valores humanos, ou puramente humanos. A decisão da mente humana é fazer decisão dentro de um prisma humano. Então, esses valores, eles podem nos levar, esses valores dentro dessa ótica plenamente humana, puramente humana, a decisões erradas. Por quê? Porque o ser humano, nós, enquanto mesmo crentes em Cristo Jesus, somos tendenciosos a algumas decisões que vão muito pelo que nós vemos ou ouvimos. Lembra de Samuel, o profeta Samuel, quando ele foi enviado por Deus para ungir o rei de Israel depois de Saul, não é? Disse, vai lá na casa lá de Jessé e vai ungir aquele que eu te disser. Os irmãos sabem muito bem, nós sabemos muito bem que quando Samuel viu Eliabe, disse que era alto e bonito, não é? Tinha estatura, ou seja, essas coisas que antes tinham e hoje me parece que juridicamente não se encaixa mais, né? Mas eu lembro de uma época, eu querendo, né, trabalhar, tinha aquela coisa lá, em um jornal, em algum classificado, não é, de boa aparência. O que é boa aparência? Diante de qual padrão? O padrão europeu, pele clara, cabelo louro, dos olhos claros, e alto, não é? Magro, geralmente, ou, aliás, pode ter europeu gordo também, mas magro. Será que é diante desse padrão? De qual padrão? O padrão africano, com o nariz que nós temos aqui mais esparrachado, não é? E que isso Deus, na sua soberania e graça, coloca negros dessa forma, porque lá no caso da África, aqui no Brasil, nem tanto. Mas lá na África, como é muito quente, ou regiões quentíssimas, e nós recebemos um missionário aqui que disse que era 56 graus no lugar que ele atuava. Imagina isso. Com uma sensação térmica de quase 60. Então, essas narinas esparrachadas, vamos dizer assim, desculpe o termo,
para poder suportar e lidar dentro daquele contexto. É esse o padrão? Então, Samuel, quando viu, disse, é esse o escolhido do Senhor. E levou uma reprimenda, ele poderia ter ficado quieto. Porque ele levou uma reprimenda e disse, olha, você vai ungir o que eu te disser. Não vá por vista, não. Porque nós temos tendência de tomar nossas decisões erradas pelo que vemos, pelo que ouvimos, pelos nossos gostos, não é? Às vezes gostamos de pessoas, gostamos do jeito de ser, e não há problema nisso, desde que, se for uma questão que vai muito além do que eu gostar, nós precisamos ter um padrão de excelência, e eu penso que em tudo, irmãos, na nossa vida, não é? Ter o padrão do confronto com a palavra, de fazermos o crivo pela palavra. Posso defender com a palavra de Deus? E nós devemos, então, procurar passagens que nos dão princípios bíblicos para nos orientar. Esse é o ponto. Tá certo? Princípios na palavra, versículos, textos que me deem amparo para que eu possa tomar decisões sábias. Então, essa é a primeira pergunta que é colocada. Posso defender, pelo crivo da palavra, a minha decisão? Nós precisamos pensar muito bem. Porque, irmãos, nessa trajetória, eu tenho ouvido algumas coisas, que não quero me deter aqui muito, mas num ambiente muito mais apropriado e com tema apropriado, temos muito a que falar. Porque tem gente que quer defender, às vezes, algo que na Bíblia não está lá. Não é? Então, se houve... Quer ver um negócio? Se houve divórcio, desgaste entre os cônjuges, não queira argumentar dizendo não foi da vontade de Deus que tivesse divórcio. Não vá nem por aí. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não tem alegria no divórcio. Mas divórcio acontece, pastor? Acontece. E por que acontece? Acontece porque Jesus disse que isso vem da dureza dos nossos corações. Porque em condições excepcionais é que alguém, em meu ministério pastoral, apenas uma vez, depois de sondar um profissional dentro de uma área de psicologia, porque a moça tinha casado com um esquizofrênico, mas não é esquizofrenia dessas que alguns crentes têm, não. Era uma esquizofrenia que podia matar. E durante o período de namoro e noivado, ficou imperceptível. Até porque quando a gente está amando, né, a gente releva muitas coisas. Mas essa pessoa, eu disse, olha, depois de sondar, falei, lembro muito bem, liguei, porque ela já tinha feito de tudo o que podia para viver com esse homem. Tudo o que ela podia. Era de ter misericórdia da situação. E só divorciou, irmãos. Porque não teve outra situação, inclusive, só para os irmãos terem uma ideia. Até o filho que era dele, ele disse diante do magistrado que não era. E ela disse, pastor, me deu vontade de... Os irmãos já sabem o que é que passou na mente dela. Não é? Me deu vontade, muita. Mas depois eu olhei, pensei, e me parece que veio claramente assim, você não pediu um grande livramento? É essa oportunidade. Hoje convive com outra pessoa, adotou o menino dela, deu o sobrenome dele, vive muito bem. Graças a Deus. Então, em condições excepcionais, mas não queira argumentar algo que a Bíblia já diz claramente que é ruim. É ruim para os que se divorciam, é ruim principalmente para os filhos. Não existe, irmão, divórcio bom, não existe. Os que são divorciados aqui sabem disso. E nós, enquanto igreja, devemos cuidar de você e dizer que, de fato, você precisa
levar a vida e dar a volta por cima. Não é? Porque aconteceu, quem sabe, essa questão de que divórcio, os dois têm culpa, sim, mas um às vezes tem mais. Um é o provocador. Um foi o vilão da história. Não é? Pode ser homem, pode ser mulher. Mas vamos adiante. Entendido essa primeira pergunta, posso defender o que eu vou tomar de decisão, o que eu estou fazendo pela palavra de Deus? Se eu não posso, irmãos, então é bom não fazer, tá certo? Até porque, fazendo, nós estamos correndo erro. Segundo, quando estou diante de uma decisão, ou quando decido, tenho alegria e paz interior. Quando você está diante de uma decisão, ou quando decide. E o bom é pensar antes, porque se decidiu, já vai ter o prejuízo, viu? Eu sei que nem sempre é fácil a gente poder parar e pensar, será que essa decisão que eu estou para tomar, ela está dentro da vontade de Deus? Você vai ter a resposta se você sentir. E não é só sentir ainda, porque os nossos sentimentos, eles são enganosos. Conversando com o médico um tempo desse, ele perguntando, como é que está a glicemia, pastor? Como é que está a pressão? Eu digo, não, eu penso que está bem, porque eu não estou sentindo assim. Né? Ele disse, não vai para sentir não, pastor. Vá ferindo, porque esse negócio de sentir, né? Não vai. Tem que ter a aferição para ver lá. Então, esse sentir é muito mais do que sentir. Os irmãos entendam. É você saber que existe, aliás, algo errado, porque você não fica com aquela paz. Não é a paz que Cristo dá, porque essa ninguém toma. Essa é Ele. Mas é aquela questão de você ficar com o coração inquieto. Dizer, Senhor, tem algo errado. Então, esse sentimento, que é muito mais do que sentimento, ou de tristeza, você toma a decisão, o negócio foi bom dentro do seu olhar humano. Tem gente até, quem sabe, diz, que coisa boa, que decisão maravilhosa, mas você não está feliz. Você não está bem lá dentro. E isso é o Espírito Santo quem coloca. E nós percebemos que ter a paz de Deus no coração é uma evidência de que estamos dentro da vontade de Deus. E percebemos também que quando, assim, esse perder, os irmãos colocam entre aspas, tá certo? Ela sinaliza. Nós vamos ver o texto aqui. Né? Quando perdemos a paz de Deus interior, é porque em algum ponto do caminho nós nos desviamos da vontade de Deus. E aí temos esse texto aqui, de Colossenses 3,15, vamos ver juntos? Colossenses 3,15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Olha aí. A paz de Cristo, o árbitro. O árbitro, ele diz, quando houve, não é, alguma falta, alguma infração, ele está ali para justamente sinalizar. Então, quando há uma decisão que é tomada fora da vontade de Deus, o Espírito Santo sinaliza e diz, tem algo errado. Ele apita. Né? Ele diz, tem algo errado aí. Houve uma infração. E percebemos, irmãos, que lá na nova tradução da linguagem de hoje, que é uma versão da Bíblia mais moderna, na realidade é um comentário, não é questão de Bíblia moderna. É um comentário, é a ideia do texto, tá certo? É a ideia do texto. Diz, e que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de se formarem um só corpo. E sejam agradecidos. Ou seja, a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Então aqui essa versão já coloca como um guia, né? Dirija, né? Um guia, um norte, um mapa. Né? Então, irmãos, percebemos que paz e alegria na vida do crente serão mais do que sentimentos quando nós tomarmos decisões que são erradas. Terceira,
Será que estou correndo impetuosamente? Ou será que estou pronto a esperar? Será que estou correndo impetuosamente para tomar aquela decisão? Ou tomei a decisão impetuosamente? Ou estou pronto a esperar? Ou esperei? E nós percebemos que se há impaciência e ainda não temos uma resposta clara de Deus, cuidado. Se há impaciência e nós não tivemos ainda uma resposta clara de Deus, muito cuidado, porque Deus fala. Deus coloca situações claras, às vezes, em nossa frente. Nós aqui, como coloquei aqui, às vezes, nós não estamos atentos. Então, se há impaciência, cuidado. Às vezes, no relacionamento, não é? Uma impaciência. Algo que se quer fazer, mas não se tem a base. Eu via muito aqui do querido pastor Jabes no negócio, porque eu doido para casar com Sônia. Não é? Mas eu fazia as contas, Diácono Janildo, e não batia bem. Não é? Não batia bem. Aí ele brinca, eu sei que era uma brincadeira séria, mas ele disse uma verdade. Ele disse, Paulo Sérgio, meu filho, o que come um, come dois. Né? Porque ele dizia, olha, você está, cuidado, rapaz, o pai da moça não começar a olhar para você e já exigindo o casamento. É o tempo bom, meu Deus. Aí, e de fato, a forma, me permitam, irmãos, uma questão particular e pessoal, a forma, o padrão, a maneira que eu casei, aliás, padrão não, a maneira que eu casei, não recomendo a ninguém. Sônia sabe, e não perguntem a ela não, que ela não... Né? Mas não houve impaciência. Eu sabia onde estava entrando. Né? Mas se há impaciência, se há pressa, muitas vezes a coisa assim, não é? Porque é claro que ninguém espere, os nossos filhos hoje, aliás, o meu eu estou orando, viu? Porque vão casar com fé em Deus, né? Mas os nossos filhos já casaram em situações melhores do que nós mesmos. E os irmãos casaram em situação melhor. Eu já vejo os que casam aqui com carrinho, já com imóvel, mesmo que vá pagando aí uns 20, 30 anos, né? Mas é assim. Porque alguns que começaram aqui, começaram com um aluguel de casa, depois do aluguel, graças a Deus, não se conformaram com o aluguel, foram e foi suado, não foi? Não precisa nem me dizer, que a história de alguns eu sei. E sei isso, por quê? Porque hoje, graças a Deus, ele já tem casado uma condição melhor. Mas se há pressa, muitas vezes, se há impaciência, tem algo errado e vai dar errado. Veja o que é que temos lá no Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Esse texto eu preguei, acho que ano passado, foi atrasado, falando sobre planos, né? E é interessante que essa palavra planos, eu botei no site de pesquisa, e ele dá mais ou menos, aproximadamente, quantas pessoas pesquisaram sobre esse termo, planos. E não veio planos de Deus primeiro, não. Diga o que é que veio primeiro. Planos de telefonia. Não é? Então, o site de pesquisa que eu coloquei, que é muito conhecido, botei ele lá. Então, teve uma quantidade enorme. Aí, depois, outros planos lá. Planos de saúde e tal. Lá embaixo um pouquinho tem planos de Deus. Uma quantidade aí, não é, que nem se compara aos primeiros. Mas nós sabemos, irmãos, que os planos bem elaborados, eles levam a um sucesso. Seremos bem-sucedidos. E quanto à pressa, a tendência é acabar aqui, diz Salomão, na miséria. E eu lembro que, falando aqui, eu disse que nem a pressa é boa e nem a demora, a vagarosidade. A procrastinação. Tem gente que procrastina demais, não é? Não, amanhã, depois da manhã, semana que vem, o mês que vem, o ano que vem.
procrastina decisões que são importantes do tempo de hoje. Então, quando cremos que Deus está na direção, irmãos, nós não temos pressa e nem vagareza. Porque pode ser que na pressa, como o nome é muito perto de precipício, né? Eu lembro de ter comentado também um tempo atrás, pressa e precipício estão muito perto, viu? Então, é melhor tomar com equilíbrio, com cautela, não é? Não com temor, mas às vezes até com apreensão. Ou, se for vagaroso demais, demorado demais, quando for pegar, já foi, já passou. Já foi embora. Quarta e última pergunta. Estou fazendo isto para a glória de Deus ou apenas para agradar a mim mesmo? O que você está fazendo, a decisão que você tomou, ou está tomando, ou está a tomar, ela aponta aqui para agradar, aliás, para a vontade de Deus, para a glória de Deus, aliás, ou para lhe agradar, o que você quer, o que você gosta. Você pode até ser glorificado, mas se Deus não for glorificado na sua decisão, não vai terminar bem. Mas não vai mesmo. Sabe por quê? Porque se você não sabe, Deus diz claramente na Escritura, olha que Ele não faz arrodeios. A minha glória eu não divido com ninguém. Ele é o único para ser glorificado. Nós podemos receber os parabéns, né? As palavras de elogio. Isso não tem problema nenhum. Mas glória, a gente precisa ter sempre em mente, porque se a minha decisão não glorificar a Deus, é uma decisão errada. Não tenhamos dúvida disso. E se houver, então, qualquer indicação em nosso coração de que a nossa própria glória esteja envolvida, nós devemos parar imediatamente. Parar imediatamente. Nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos diante de uma implicação. É que se nós continuarmos em algo que já foi dito aqui agora, ou reiterado, né? Reiterado. E você continuar, eu penso que você vai sofrer mais ainda, porque você está ciente, e não tem coisa pior do que você estar ciente de algo que você é sabedor, mas você vai adiante. Você faz ouvido, me desculpe a expressão, ouvido de mercador. Portanto, o texto diz, quer vocês comam, quer bebam, lá em 1 Coríntios, né? O apóstolo Paulo escrevendo, dentro do contexto, é claro que ali, na igreja em Corinto, sobre a questão de comida sacrificada aos ídolos, né? Mas Paulo vem e diz, olha, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. Eu trago para hoje, respeitando o contexto, comer e beber é algo que nós fazemos diariamente. Pode ser que alguém esteja em jejum aqui, não é? Mas você vai quebrar o jejum em algum momento. Hoje à noite ainda, ou não sei se amanhã. Mas quero crer que ninguém está em jejum aqui. Porque nós nos alimentamos, pelo menos 3. Eu sei que pode ter algo. Acho que o caminhoneiro se alimenta 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia, às vezes. Ele se alimenta ali, por isso que tem esses, quando a gente pega a estrada, esses self-service que chamam, né? Eles sentam ali, depois eles vão, dormem, e geralmente é uma alimentação só. Não é padrão. Mas no nosso caso, não. Aqui, quem sabe, nós nos alimentamos, já fizemos aqueles lanchezinhos, né? Porque é algo natural, é algo corriqueiro. Então, o que é que a palavra está dizendo? Tudo que eu vier a fazer, até algo que seja diário e constante, cotidiano da minha vida, deve ser para a glória de Deus. Não espiritualizamos aqui muito, isso aqui não, quando falamos isso. E o que é que tem a ver minha comida, o almoço, o alimento com a minha vida com Cristo? Não. É o princípio que é importante. O princípio é que
a minha vida seja uma vida, em tudo que eu vier a fazer diariamente, eu faça decisões que glorifiquem a Deus. Esse é que é o princípio. Aqui o apóstolo Paulo, no sentido para nós, não está. O alimento é só a ponte para mostrar que tudo deve glorificar o Senhor. Para finalizar, irmãos, eu trago 2 textos bíblicos. O primeiro de Salmo 25:12, que diz assim: aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Quem teme ao Senhor, quem olha ao Senhor como soberano, como Deus, né? O próprio Deus se encarrega, aí Ele se interessa, de instruir. Não dá os detalhes, como às vezes a gente quer, mas instrui no caminho que deve escolher. E o segundo e último, vê se tem outro aí, Aninha. Eu botei 2. Pronto, é isso aí, mas não botei aqui. Então vamos pegar daqui. Provérbios 16:1. Vamos ler juntos? As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Olha aí. Planos, como nós falamos quinta-feira passada, é algo normal de fazermos. E tem uns que fazem muito mais do que outros, né? É normal, natural. Porém, o Senhor Deus é quem dá a última palavra. Aí tem um cântico que nós entoamos, não é? A última palavra vem de Deus, né? A última resposta vem de Deus. É Bíblia isso. É Deus quem dá a última resposta, não é? Então, o propósito que prevalece, que deve prevalecer, é o de Deus e não nós. Amém? Então, graças a Deus por essa noite, fecharmos aqui com essas 2 mensagens bíblicas. Vamos orar e depois dar os contornos finais ao culto dessa noite. Senhor Deus, mais uma vez, aqui nós nos dirigimos em oração. Agora, após a explanação dessa palavra, que, ó Deus, ela venha ao nosso encontro e venha trazer, de fato, aquilo que precisamos dentro desse tema, porque concerne muito a nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, a Tua graça sobre nós. Nos perdoa, Senhor, quantas vezes tomamos decisões erradas e que o Teu nome não foi glorificado e que sofremos e fizemos outros sofrerem. Perdoa-nos, Senhor. Não apenas o desejo, mas o nosso propósito é entendermos e aceitarmos de que o Teu propósito em nossa vida prevaleça, para o nosso próprio bem, para a glorificação do Teu nome, para que o Senhor seja engrandecido, para que, através daquilo que decidimos de acordo com a Tua palavra, de acordo com os Teus princípios exarados na palavra, as pessoas percebam quão grande e maravilhoso é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.